Em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, Pedro faz uma abordagem sobre a volta de Cristo. Afinal, Jesus volta ou não volta? É o que nós vamos ver neste vídeo. É notório que ao longo da história, a promessa da vida do Senhor está diante de nós. Muitos, porém, a julgam demorada, mas o Senhor assim o faz para que muitos alcancem a salvação. Vamos primeiro fazer uma análise do texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Amados, este é agora a segunda vinda que vos escrevo, a vinda do Senhor e o seu significado. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos seus santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde um princípio. Amém. Porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como a terra, ao qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo, daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando preservados para o dia do juízo e destruição dos homens injustos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras de que nela existe serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça do Senhor. Amém. Amados, ao longo da história,
muitos daqueles que professam a fé têm enfrentado este tipo de comentário, este tipo de crítica, este tipo de afronta. Pedro e os apóstolos, com eles, não foi diferente. Pedro, em 60, depois de Cristo, já enfrentava tal situação. Ou seja, há mais de 1900 anos atrás. Em torno de 1950, por aí. É notório que as pessoas desdenhem da volta do Senhor. Mas se Jesus tivesse voltado há 22 anos atrás, eu estaria condenado. Quem era eu? Um adúltero, um pobre pecador, que vivia de uma forma dissoluta, não respeitando esposa, nem filhos, e afrontando os céus todos os dias com os meus escárnios e com o meu pecado. Quantas pessoas ao longo da história foram salvas? Se Jesus tivesse voltado na época de Pedro, quantos de nós não estaríamos condenados? Mas o Senhor é bondoso, e assim o faz porque Ele é longânimo, ou seja, paciente, para que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E assim aconteceu ao longo de toda a história. Muitas vidas foram recuperadas, foram salvas e faleceram ou morreram em Cristo. É por isso que a promessa do Senhor é demorada. Por que ela é demorada? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como nós vimos lá no versículo 8, 1000 dias para o Senhor não significa nada. Porque na eternidade não existe tempo. Nós sim estamos privados ao tempo. Mas o eterno e poderoso Senhor, Ele não está privado. Na eternidade não existe a questão tempo. O nome já está dizendo eternidade. Se nós vivemos aqui na Terra privados à questão tempo, mas o nosso Criador não. Ele faz assim porque muitos a julgam demorada, mas para que muitos venham ao arrependimento, para que não aconteça como aconteceu nos dias de Noé. O Senhor, em sua infinita graça e bondade, quer que você, e assim como aconteceu comigo, venham ter o pleno conhecimento da verdade. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Certa vez, o pastor de uma igreja chegou para um culto e ele falou com o sonoplasta que quando o culto estivesse no auge, no apogeu da pregação, a trombeta fosse tocada. E assim o culto teve início. E aquele pastor, combinado com o sonoplasta, com a pessoa da mesa de som, no momento exato, a trombeta tocou. Quando a trombeta tocou, não ficou ninguém, nenhum irmão na igreja. Apenas uma senhora que morreu de um infarto. Para mim, eu acredito que isso não tenha acontecido. Está parecido mais com uma piada. Mas nós vigiamos e vigiamos de maneira errada, porque nos preocupamos apenas com o nosso deleite. Não esperamos com alegria a vinda do Senhor. Muitos pregam esta vinda como o fim do mundo, mas não é o fim do mundo. É apenas o prenúncio daquilo que está por vir acontecer com toda a terra. Muitos dos nossos irmãos hoje também têm dúvida em relação à vinda do Senhor. Não permanecem naquela fé para receber a coroa da justiça aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor é certa. Pedro
lutou lá em 60 depois de Cristo e hoje nós estamos aqui lutando da mesma forma para convencer as pessoas a encontrarem a salvação em Cristo. Mas muitos ajudam demorada. Certo homem morava numa localidade onde tinha ladrões que atacavam constantemente. Então as outras pessoas não se importavam mais. Deixaram aquilo ali ao encargo do Todo-Poderoso. Mas este homem, em seu quintal, armou armadilhas, colocou alarmes, deixava roupas, deixava objetos de valor e dormia com um revólver debaixo do travesseiro para pegar o tal ladrão. Ele, porém, meses se passaram e o ladrão não apareceu. E justamente no dia que ele esqueceu de armar os alarmes, o ladrão veio e levou tudo. E este homem nunca mais teve oportunidade de ver este ladrão. A palavra de Deus diz que Jesus virá como um ladrão da noite. Mas Jesus não virá disfarçado. Como este homem que eu acabei de citar, nessa ilustração, ele chegará de repente, sem nenhum disfarce. Levará a sua igreja e aquela oportunidade passará. Felizes são aqueles que são encontrados na ceifa, trabalhando, colhendo e levando esta mensagem. A mensagem que salva, cura e liberta. Não faça como o homem que preparou armadilhas, mas no único momento de sua vida perdeu a oportunidade de ir ao encontro do Mestre. A sua salvação é algo importante, meu irmão. Não durma. Jesus volta ou não volta? Eu acredito na sua volta. Acredito sim. Tenho plena certeza e convicção que Ele voltará. Eu não sei o dia e nem a hora que meu Senhor vai voltar. Mas que Ele vai voltar, vai sim. Estejamos, pois, preparados. Que possamos escutar as piadinhas, os desdéns, ser chamados às vezes até de loucos, de insanos, porque acreditamos na bendita esperança, como está no livro de Tito, que é a volta de Cristo. Mas que a nossa loucura seja para a glória de Deus, para a honra de Cristo e para as doces consolações do Espírito Santo. Estejais, pois, preparados, porque não sabeis o dia e a hora que o nosso Senhor vem. Amém.